Inaugurado em Catalão o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos do interior do estado. A exposição Madonas e os Quixotes. Comitiva de Caldas Novas visita o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E no Justiça em Foco de hoje, vamos receber o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Carlos Magno Rocha Silva. Ele vai falar conosco sobre o programa Justiça Ativa. Esses são os destaques do Agenda Judiciária de hoje, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que já está no ar. Cidade de Catalão recebe o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do interior do estado. A estação de trem, localizada bem em frente ao Fórum de Catalão, agora se transformou em museu. O trem de ferro, que transportava dezenas de passageiros, hoje leva apenas pedras de minério. A cidade é uma das mais antigas do estado, com a história iniciada no começo do século XVIII. Quem participou da comitiva de bandeirantes aqui na região foi o Frei Antônio da Conceição, ele que era da Catalunha, na Espanha. Catalunha deu origem a Catalão e agora é a primeira comarca a receber o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do interior. O desembargador Ney Teles de Paula, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, compareceu à cerimônia. E segundo ele, o centro é sucesso na capital e nas cidades do interior não deve ser diferente. É uma experiência de grande sucesso na comarca da capital, que resolve milhares de ações, milhares de demandas, vamos dizer assim, e às vezes um agrupamento de trabalho de 2, 3 dias. Atendendo a requerimento aqui, está sendo a primeira comarca do interior, mas o ideal é que as cidades maiores comarcas, porque nas outras cidades menor porte, o foro normal, o fórum, 1, 2 varas, os juízes resolvem essas situações. O local conta com espaço para 4 atendimentos jurídicos e 2 salas de audiência em cartório. Atualmente, a comarca de Catalão conta com quase 20 mil processos. O foco principal do centro é atender aos casos pré-processuais, aqueles em que há uma tentativa de conciliação antes mesmo do ajuizamento. Implantando a política do movimento de conciliação, foi instalado o Centro Judiciário aqui em Catalão. Um dos pontos positivos do centro é a solução mais rápida, mais barata e eficaz do problema. Porque quando você chama as partes para participarem da solução através do acordo, você vai ter uma solução mais efetiva, porque as próprias partes estão construindo a solução do seu problema. Muito melhor do que uma sentença, porque às vezes você dá uma sentença, julga o caso e não resolve o problema, porque as partes podem sair insatisfeitas com essa sentença, inclusive até recorrer para o tribunal. Quando você faz um acordo bem feito, não tem recurso. Aí é importante que a ação ela termina mais rápido, a parte sai mais satisfeita. Aqui o Centro Judiciário vai ser um divisor de águas para a comarca de Catalão, que vai ser um local onde as partes podem comparecer, expor o seu conflito, e aí será chamada outra parte, no máximo 30 dias, para tentar resolver e sair todos satisfeitos, onde aí todos se beneficiarão. Então isso aí é um exemplo que eu deixo bem claro em relação a que quando não existe processo. A parte também, se tiver um processo, ela pode pedir ao coordenador de centro, que sou eu, para que submeta o processo dela ao centro. Eu pedirei ao juiz da causa o processo e a gente tentará fazer um acordo. Porque aí todos se beneficiam, porque elas vão estar ditando os termos da própria sentença. Uma parceria entre o Tribunal de Justiça e o Centro de Educação Superior de Catalão, CESUC, vai possibilitar que estagiários e voluntários da faculdade atuem nas audiências. Nós firmamos um convênio com o Tribunal de Justiça para a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e vamos, em conjunto com o Tribunal, estar trazendo estagiários para fazer o campo de estágio da faculdade do curso de Direito aqui, no Fórum de Catalão. O prefeito da cidade, Jardel Seba, ficou orgulhoso pela escolha da cidade para ser a primeira a receber o Centro Judiciário no interior e já adiantou que novidades estão por vir. Estamos agora, inclusive, encaminhando, procurando dar caminhos a um terreno para que possa fazer um novo fórum para Catalão. Catalão já está merecendo um outro fórum e a prefeitura vai ajudar na doação
e no auxílio da infraestrutura também desse terreno, para que possa fazer um outro fórum que esteja à altura da nossa cidade. É uma parceria constante e estou muito feliz nesse momento de fazermos um local para minimizarmos ou dirimir os conflitos. A próxima cidade a receber um centro judiciário será Águas Lindas de Goiás. Eu gostaria de saber do juiz o que caracteriza o assédio moral. A gente fala muito em assédio moral no ambiente do trabalho, né? Então, o assédio moral é toda conduta deliberada a um determinado fim, na qual o resultado seja a ofensa, a estabilidade emocional, a estabilidade psicológica do funcionário, ou mesmo a sua incolumidade física, e isso provoque o risco de perda do emprego ou mesmo degrade o ambiente de trabalho. Secretaria de Gestão Estratégica promove o workshop para operacionalizar o plano estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Gerentes de projetos e assessores setoriais de planejamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se reuniram com integrantes da Secretaria de Gestão Estratégica do Tribunal. O objetivo do encontro foi aprimorar conhecimentos que ajudarão a alcançar todas as metas definidas no plano estratégico do biênio 2013 e 2015 do Tribunal de Justiça. O objetivo desse workshop que a gente está realizando é passar para os participantes noções gerais sobre plano de projeto e sobre termo de referência. Essa necessidade surgiu em razão da grande procura que a gente teve das pessoas que ficaram responsáveis por elaborar esses planos de projetos e esses termos de referência. Essas pessoas, via de regra, são assessores setoriais de planejamento e gerentes de projeto. Então, em razão disso, para a gente ter um alinhamento de como trabalhar esses temas, a gente, em parceria com a diretoria geral, com o controle interno e com a diretoria administrativa, a gente pensou e está executando agora essa ideia de fazer um nivelamento dessas pessoas, daquilo que é principal que elas saibam, para elas poderem desenvolver bem os seus planos de projetos e as suas decorrências disso. O termo de referência é um exemplo dessa decorrência do plano de projeto. No próximo bloco, você vai conferir a nova exposição de artes do Judiciário Goiano. É daqui a pouco. Versatilidade marca a exposição do artista Eldo Dias. Confira. Mais uma vez, o hall do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás abre as portas para apoiar a cultura goiana. Dessa vez foi a versatilidade, estilo e domínio de técnicas do artista plástico Eldo Dias com a exposição Dom Quixote e as Madonas. A mostra conta com 35 telas e pode ser visitada até o dia 27 de agosto, das 8 às 6 da tarde. É um espaço que, além de amplo e permite que exponha várias telas bem organizadas, tem um público também que consome bastante trabalho, público intelectualizado, público popular que também admira, e é um bom espaço. O presidente da Comissão Cultural, desembargador Itanei Campos, que também representou o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, destacou a importância desse evento. O presidente Badonei Teles é um artista, ele se dedica à poesia, é um acadêmico, é um poeta, e ele quer, naturalmente, com a sua sensibilidade, que o tribunal continue estimulando, continue incentivando e apoiando os jovens artistas, os artistas das várias manifestações de arte no Estado. Toda a exposição contou com o apoio do assessor cultural do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Gabriel Nascente. Você conhece os termos jurídicos? Quer entender ou saber o significado de alguma palavra? Pois então, papel e caneta na mão, que está começando o quadro Juridiquês. Petitório é uma peça, é um pedido interlocutório que é apresentado nos processos. Então, uma das partes, o advogado dessa parte, entra com um pedido novo, com alguma observação, com algum requerimento, e essa peça, essa interlocutória, esse documento que é apresentado ao juiz, nós costumamos chamar de petitório.
Colendo é um termo utilizado para demonstrar a qualidade, a respeitabilidade de uma determinada composição, seja o tribunal, seja uma turma, seja um conjunto de pessoas e, no nosso caso, um conjunto de magistrados. Então, a gente utiliza muito o termo colendo quando se refere à magnificência, à importância de uma determinada corte. E defeso também é um termo que a gente utiliza com um pouco de distância já, no sentido de proibido, no sentido de não poder ser utilizado, né? De restrição. Utiliza o termo defeso em algumas peças processuais. Divulgados os nomes dos aprovados na prova de sentença. Em sessão pública realizada no plenário da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a comissão examinadora do 55º concurso para juiz substituto do Estado de Goiás divulgou os nomes dos 47 aprovados na prova de sentença. Os candidatos tiveram que atingir a média 6 nas espécies civil e criminal desta etapa. Em seguida, os aprovados deverão apresentar os exames médicos e psicológicos e só depois da coleta dos documentos será marcada a prova oral. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebeu visita da comitiva de Caldas Novas. Confira. A criação de novas varas foi o que motivou a visita de uma comitiva de Caldas Novas ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula. Segundo os juízes locais, a estrutura atual do judiciário não tem atendido às demandas da comarca. A comarca de Caldas Novas teve um crescimento de mais de 400% nos últimos 5 anos. E o judiciário não tem acompanhado isso. Então, em que pese o incessante trabalho dos magistrados lá lotados, nós não estamos dando conta da demanda. Temos reclamações de advogados e da própria população. Então, visando entregar a prestação jurisdicional de forma célere e de forma eficaz, nós pedimos esse auxílio. Atualmente, Caldas Novas é a 4ª maior comarca em ingresso de novas ações. Devido ao grande número de processos, o judiciário vai estudar a possibilidade de atender às reivindicações. O número de juízes pode realmente estar defasado diante da realidade, mas esse é o momento adequado que nós estamos fazendo uns estudos. Já fizemos, né, desde o início da gestão, e já passamos para a Comissão de Regimento e Organização Judiciária do Tribunal, que vai debater sobre isso durante o mês de agosto, e isso deverá ser levado depois ao colegiado, à Corte Especial para votação, mas realmente a realidade lá é pesada para cada juiz, a quantidade de processos, porque a cidade cresceu muito, há necessidade de profundas mudanças. O Agenda Judiciária faz um pequeno intervalo e na volta você vai conferir um bate-papo sobre o programa Justiça Ativa. No Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e também coordenador do projeto Justiça Ativa, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva. Primeiro vamos definir e explicar para o pessoal como funciona o projeto Justiça Ativa. Geralmente são os próprios juízes que respondem pelas comarcas ou que são titulares que pedem que a Justiça Ativa lá compareça. Ela ocorre justamente naquelas unidades judiciárias onde, por vários motivos, há um acúmulo de processos represados nas escrivanias ou nos gabinetes dos juízes. Por que isso ocorre? A comarca fica sem juiz titular por algum tempo, um espaço considerável de tempo, e isso faz que os processos se acumulem. E o juiz sozinho ele não consegue desaguar aqueles processos, dar andamento em todos os processos, de forma a favorecer melhor a comunidade local. Nós convidamos juízes de vários lugares do estado, eles se oferecem às vezes para participar numa demonstração assim de comprometimento com a causa da justiça. Lá são separados os processos que vão ser julgados, audiências que vão ser realizadas, são separados previamente por uma equipe aqui do Tribunal de Justiça e esses processos, na medida do possível, nós fazemos não só as audiências, como também sentenciamos
esses processos, dando cumprimento aos atos de sentença. Em todas as comunidades nós passamos, o que nós percebemos é que às vezes a falta de juiz titular na comarca gera um certo descrédito, uma certa desesperança por parte do jurisdicionado. Nós percebemos que há um resgate da imagem do Poder Judiciário e, mais do que um resgate, há uma aproximação da população com os juízes que estão no local ou com o Poder Judiciário, fazendo uma interação muito interessante para que a comunidade se sinta atendida, protegida e muito bem atendida pelos juízes que estão no evento. Esse ano nós já fizemos 11 edições do Programa Justiciativo no Estado de Goiás, todas com absoluto sucesso. E de que maneira, doutor, que são definidas as comarcas que vão receber o programa? A Corregedoria Geral de Justiça e a Presidência estabeleceu alguns critérios, eles são flexíveis, mas estabeleceu alguns critérios para que a comunidade seja, uma comarca, uma unidade judiciária, seja atendida em programa justiciativo. Uma comarca de porte médio, ou mesmo de porte pequeno, que fique mais de 10 meses sem juiz titular, a tendência natural e inevitável é o acúmulo de processos nas escrivanias ou nos gabinetes, sem que haja o ato de sentença ou de audiência. E isso gera um descrédito, gera impaciência, uma justa impaciência por parte dos jurisdicionados. Então essas comarcas são o nosso alvo principal. Nós detectamos o que está ocorrendo nessas comarcas, fazemos um mapeamento da taxa de congestionamento de processo naquela unidade. Uma equipe vai lá, faz a separação dos processos, aqueles que têm maior repercussão, menor complexidade, ou alguns que já têm maior complexidade, mas têm muito tempo parado. E em regime de mutirão, nós fazemos esses atos em 2 dias. Nessas 11 edições desse ano, os juízes que participaram do programa justiciativo, os 56 juízes que estiveram nessas edições, prolataram 11.169 atos, fizeram 3.581 sentenças, dando uma média de sentença de quase 200 sentenças por cada edição da Justiciativa. Esses resultados, esses números, são números concretos e demonstram o sucesso do programa. O Poder Judiciário não vê no mutirão uma solução definitiva, ela é uma solução paliativa, mas em determinadas circunstâncias, é muito melhor fazer um mutirão, como é o programa Justiciativa, com essa integração positiva com a comunidade, do que deixar a comunidade absolutamente sem assistência judiciária. O recado que nós estamos passando para a comunidade, o Poder Judiciário quer estar sempre mais próximo da população, cada vez mais próximo do cidadão. E uma forma de demonstrar essa proximidade é o juiz deslocando do conforto do seu gabinete, se deslocando para outra comarca, o juiz senta, conversa com as partes, instrui o processo e julga. Esse resultado de positivo, de melhorar a imagem do Poder Judiciário, isso efetivamente é uma coisa maravilhosa. Para finalizar, a expectativa para o próximo semestre é que seja tão satisfatório quanto foi esse, doutor? Nós estamos fazendo um acordo, estamos tabulando um acordo com a Justiça Federal em relação aos processos de benefícios previdenciários a trabalhadores rurais do Estado de Goiás. Ela poderá triplicar a produtividade nossa durante o programa Justiciativa. Estamos fazendo acordo com a Procuradoria do INSS, com a Justiça Federal aqui em Goiânia, para que nesses eventos, tanto a estrutura da Justiça Federal como a estrutura da Justiça Estadual esteja presente no evento, duplicando a força de trabalho e, eu acredito, quadruplicando os resultados positivos que o programa Justiciativo tem conseguido nesses últimos anos. Esse foi o Justiça em Foco de hoje, com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e também coordenador do programa Justiciativa, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva. Até o próximo. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Juiz obriga a Federação Goiana de Judô a realizar seletiva de atleta para campeonato nacional. O juiz da primeira vara civil da comarca de Anápolis, Eduardo Valmori Sanches, acatou o pedido da atleta menor de idade contra a Federação Goiana de Judô. A jovem alegou que não houve processo seletivo entre as atletas que poderiam representar o estado de Goiás no Campeonato Nacional, realizado em agosto na cidade do Rio de Janeiro. Ex-prefeito de Piracanjuba é condenado por pagar por plantões médicos fictícios. O juiz Gabriel Consigliero Lessa, de Piracanjuba, condenou o ex-prefeito da cidade por ter propiciado o pagamento de plantões não realizados a médicos contratados para o hospital municipal. A farsa teria sido feita com base em simulação e falsidade documental.
O ex-prefeito teve os direitos políticos suspensos por 3 anos. Está proibido de contratar com o poder público pelo mesmo período e terá de pagar multa civil. Negado habeas corpus a policiais de Goianira que torturaram adolescentes. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou habeas corpus a 2 policiais militares de Goianira. Eles são acusados de torturar 2 menores suspeitos de roubarem um pequeno mercado da cidade. Confira agora a agenda da próxima semana. Dias 15 e 16 de agosto, o projeto Justiça Ativa vai até a cidade de Vianópolis. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, dia 10, desembargadora. André Reis Lacerda, dia 11, comarca de Goianésia. Sival Guerra Pires, dia 11, comarca de Goiânia. Osvaldo Rezende Silva, dia 12, comarca de Goiânia. Adenito Francisco Mariano Júnior, dia 13, comarca de Itajá. Dante Bartocini, dia 13, comarca de Anápolis. Wilson Ferreira Ribeiro, também dia 13, comarca de Goiânia. Fernando de Castro Mesquita, dia 15, juiz substituto em 2º grau. Fernando de Melo Xavier, dia 15, comarca de Goiânia. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e até o próximo programa.